Vitrine Gaúcha, aqui na 35ª Feira de Negócios Turísticos da Algarte, trazendo destinos nacionais e regionais. E não poderíamos deixar de falar de Porto Alegre, da nossa capital, e eu, como porto-alegrense, não poderia deixar de visitar aqui, né, nosso diretor de turismo, Luiz Armando, Vicente Perrone, também da Secretaria de Turismo, fazendo um trabalho extraordinário na nossa capital, com todas as ações e também tudo que foi dito pelo nosso secretário Rodrigo Lorenzoni ontem na solenidade. Porto Alegre está muito bonita, parabéns pelo trabalho, e nós gostaríamos que vocês falassem um pouco para a nossa audiência agora dessa retomada, né? Porto Alegre está movimentado, esse momento já é um momento especial de nós podermos estar aqui, era um momento esperado. Foi um desafio essa feira agora, e como que está abrir Porto Alegre para o turismo nacional, podemos dizer assim, se tratando de uma feira como essa? Bacana. Em primeiro lugar, um prazer falar com vocês, o Vitrine Gaúcha, Priscila e todos os telespectadores. É um prazer para a gente licenciar o primeiro evento depois desse momento de pandemia tão delicado, um evento de turismo na nossa cidade, falando de como vamos retomar esse setor que é muito importante tanto para o Brasil quanto para o Rio Grande do Sul, e Porto Alegre não poderia ficar de fora. Então a nossa ideia é transformar Porto Alegre num destino e não mais numa passagem do turismo gaúcho. A Serra, a gente sabe, tem um papel importantíssimo nisso. Sim. O nosso litoral, a Costa Doce, o sul do estado, mas Porto Alegre, por ser o principal aeroporto da região sul, o centro do Mercosul, também tem que se posicionar como um destino turístico. Então temos a zona rural, os caminhos rurais, os museus, a nossa orla revitalizada, a cidade olhando para o rio de uma forma muito mais imponente. Então ficamos muito felizes em licenciar esse primeiro evento Algarte nesse momento pós-pandemia, dizendo assim. Então ficamos muito felizes, somos muito abençoados por ter Porto Alegre como novamente no centro desse mercado que é o turismo e os eventos aqui na nossa cidade. E exatamente, e se falando de uma capital, às vezes as pessoas olham assim, é capital, é mais turismo de negócios. Eu, como porto-alegrense, sempre eu cresci frequentando o mercado público, tomando a salada de fruta da Banca 40. A padaria Copacabana. Então a gente tem toda uma história de Porto Alegre, que não é só turismo de negócios, pode sim, né, diretor Luiz Armando, ser uma capital turística, né? Como o secretário Vicente acabou de colocar, Porto Alegre ela tem um talento que talvez ainda não tenha sido reconhecido, e esse vai ser nosso maior esforço de fazer com que os parceiros privados entendam e percebam Porto Alegre como um destino turístico que tem uma série de atrações. Sim. Não só um destino turístico com turismo de negócios que nos interessa, evidentemente, claro, até pelas condições que a cidade reúne, mas também aquele turista de fim de semana, aquele turista de lazer que vem aqui passear, que vem aqui, que pode conhecer o centro histórico, que tu já colocaste tão bem. Gosto. Né? Não só pelo mercado público, que sim, é magnífico, mas também pelos museus, pelos outros prédios e arquitetura que Porto Alegre apresenta. Né? A nossa famosa Feira do Livro, que em função da pandemia não saiu, mas vai voltar com certeza em 2022. Com certeza. Temos tantas outras atrações, né? Nós temos aqui, Priscila, uma coisa que é muito bacana, que é o nosso turismo rural. Exatamente. Aqui são muitos caminhos rurais, aqui é feito por mais de 40 propriedades que oferecem um pouco do interior do estado na capital, a 30 minutos do centro. Tem aqui desde de algumas propriedades rurais que se assemelham à serra, produzindo uva e produzindo vinho. Que bacana. Até outras que se assemelham à campanha, onde é produzido carne e também estão disponíveis para visita. Né? Então, o turismo rural é um deles, é um desses atrativos, claro, a mais de Porto Alegre. Eu acho que o turismo náutico, em função do rio, é um modal de transporte e de atrativo turístico fantástico, porque Porto Alegre tem alguns atracadores aqui.
Os barcos são barcos seguros, voltados para o turismo, que Sim. passeiam entre as ilhas, passeiam ao longo dos 72 quilômetros de orla da cidade. Tá? Muito bom, com certeza. Eu queria que vocês fizessem um convite para os turistas. A gente tem uma audiência aqui de rede social, né? E podemos dizer nacional também. Bacana. E eu queria que vocês fizessem um convite para visitar Porto Alegre, né? Fiquem à vontade para falar pessoalmente com a audiência. A gente falou anteriormente, Porto Alegre quer abrir os braços para os nossos turistas. A gente imagina que o turista ele vem a Porto Alegre com um olhar diferente de simplesmente uma passagem. Então, estar aqui nos eventos da cidade, nos restaurantes da cidade, a culinária tanto alemã quanto italiana, quanto a própria aqui do sul, Uruguai e Argentina, com o nosso churrasco, a orla revitalizada, a usina do gasômetro, o embarcadeiro. Então, Porto Alegre se prepara para um momento pós-pandemia onde a sua população, com todo o seu carinho de receptividade, recebe esses turistas de braços abertos. Então, o que a gente mais quer é transformar Porto Alegre num destino seguro, com o selo Safe Travel, agora com os protocolos dessa pandemia que tanto nos assolou. Então, fica aqui o convite, venham a Porto Alegre, temos hotéis maravilhosos, temos restaurantes maravilhosos, temos a orla, caminhos rurais, como tantos outros atrativos. Então, venham a Porto Alegre e sintam-se em casa. É isso aí. Procure seu agente de viagem ou você que vem com a sua família de forma independente. Porto Alegre está de braços abertos.